Boa noite, senhores. Estamos começando aqui mais um vídeo da série Integração de Conhecimento do Projeto LDA Uni. E eu sou o professor Roberto Campos. O assunto de hoje, tensão elétrica. Para se falar de tensão, é importante a gente começar primeiro relembrando o que é matéria. Então, matéria é qualquer substância que compõe um corpo sólido, líquido ou gasoso. Então, um exemplo de matéria, um pedaço de metal, matéria sólida. Um exemplo de matéria líquida, água ou qualquer líquido que os senhores conheçam. Um exemplo de matéria gasosa, o ar, as nuvens ou qualquer gás que os senhores conheçam. É importante lembrar que toda matéria é constituída de átomos, e os átomos são constituídos de prótons, elétrons e nêutrons. A gente não vai falar dos nêutrons aqui, beleza? Porque nêutron não tem relação com o fenômeno que dá origem à tensão elétrica. Para um melhor entendimento, consideremos um pedaço de qualquer matéria, que pode ser um líquido, um gás ou um sólido qualquer. Sabendo que a matéria é constituída de átomos e os átomos têm em sua estrutura os prótons e os elétrons, então uma matéria tem prótons, que aqui no nosso modelo atômico de Thomson está representado pelo sinal de positivo, e elétrons, que aqui está representado pelo sinal de negativo. Logo, prótons são positivos e elétrons são negativos. Então, a matéria, em sua essência, ela não tem predominância de cargas elétricas, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Logo, a matéria é um sistema eletricamente neutro. O que eu quero dizer? Eu tenho aqui um pedaço de matéria, meu apagador. Esse pedaço de matéria, uma vez pronto, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Logo, esse apagador não é nem positivo e nem negativo, ele é um sistema eletricamente neutro. A matéria só pode perder ou ganhar elétrons, porque são livres na estrutura da matéria. Prótons e nêutrons não se alteram, são fixos em sua estrutura. Então, pessoal, esse apagador ele pode perder elétrons ou ele pode ganhar elétrons, porque os elétrons fazem parte da estrutura desse apagador por força de uma atração. Prótons e nêutrons não, são fixos nessa estrutura, logo essa matéria não pode nem perder nem ganhar prótons e nêutrons, somente elétrons. A matéria estará eletrizada positivamente quando perder elétrons e negativamente quando ganhar elétrons. Então, se esse apagador perder elétrons, ele vai ter uma quantidade maior de prótons, logo eu terei aqui um apagador positivo. Se esse apagador ganhar elétrons, então eu terei nesse apagador agora uma quantidade maior de elétrons, logo esse apagador passa a ser um apagador negativo. Vamos ver um exemplo disso aqui, tá? Observem aqui que eu tenho um pedaço de qualquer matéria, que pode ser até esse apagador mesmo. Esse pedaço de matéria ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, logo é um sistema eletricamente neutro. Mas a matéria, como eu disse para os senhores, ela pode perder elétrons. Observem que esse pedaço de matéria está perdendo elétrons. Ó. Uma vez que a matéria perde elétrons, ela fica com uma quantidade maior de prótons, como os senhores estão vendo, logo essa matéria é uma matéria positiva agora. Está aqui o nosso modelo, com a mesma quantidade de prótons e elétrons. Logo, essa matéria que os senhores estão vendo aqui, ela é eletricamente neutra. Mas ela pode ganhar elétrons. E se ela ganhar elétrons, observe que essa matéria está ganhando elétrons agora. Nesse caso, essa matéria agora tem uma quantidade maior de elétrons, logo, é um pedaço de matéria negativo. Processos de eletrização da matéria. Então, a matéria ela pode perder ou ganhar elétrons, primeiro, por atrito. Observe aqui esse pedaço de vidro e esse pedaço de lã. Quando eu atrito esses dois, ou seja, quando eu esfrego um no outro, o que aconteceu aqui? O vidro perdeu elétrons, agora o meu pedaço de vidro está positivo, porque tem uma quantidade maior de prótons. A lã ganhou elétrons, ou seja, os elétrons que saíram do vidro ficaram na lã. Agora a minha lã é negativa, porque tem uma quantidade maior de elétrons. Outro método é o contato. Observe que eu tenho aqui um corpo A, esse corpo está neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, e um corpo B que está carregado negativamente. Quando eu coloco esses dois corpos em contato, o que vai acontecer é que o corpo A e o corpo B, eles vão dividir a quantidade de elétrons daquele corpo que tinha uma quantidade maior de elétrons. Ou seja, o corpo de maior quantidade de elétrons perde elétrons para o corpo de menor quantidade, até que os dois fiquem com a mesma quantidade de elétrons, ou seja, em equilíbrio elétrico. É assim que funciona, tá legal, pessoal? Outro método é a indução eletrostática. Observe que eu tenho aqui um corpo B, que está neutro, um corpo A, que está carregado negativamente, e quando eu aproximo o corpo A do corpo B, a gente sabe que negativo com negativo se repelem, então observem
que os elétrons de uma das faces do corpo B foram repelidos para a outra face. Então, se os senhores analisarem, agora eu tenho uma das faces do meu corpo B positivamente carregada, porque os elétrons foram repelidos para a outra face, e a outra face do meu corpo B está negativamente carregada. Por quê? Porque ela agora contém uma quantidade maior de elétrons, ok? Se tivermos duas matérias quaisquer, ao retirar um elétron de uma matéria, ocorre desequilíbrio elétrico entre elas. As matérias que antes estavam em equilíbrio de elétrons ficam agora em desequilíbrio, uma com um número maior de elétrons e outra com um número menor de elétrons. Eu vou mostrar isso aqui para vocês através de um exemplo, mas antes disso eu quero dizer para os senhores que o fato de uma matéria ter mais elétrons que a outra, nós chamamos isso de diferença de potencial. Tá? Vamos ver um exemplo. Observem aqui que eu tenho duas nuvens. Como eu disse para os senhores, nuvens são matérias, são exemplos de matérias gasosas. A primeira nuvem, ela passou por um processo de eletrização, daqueles três que nós vimos lá atrás, e ela ganhou uma quantidade de elétrons. A segunda nuvem também. Então observe que a minha segunda nuvem também tem uma carga elétrica. Mas se os senhores observarem, a quantidade de elétrons da primeira nuvem é diferente da quantidade de elétrons da segunda nuvem. Pessoal, é isso que a gente chama de diferença de potencial. Então, olhando para as duas nuvens, eu sei que entre elas existe uma diferença de potencial. Pessoal, essa diferença de potencial já é aquilo que nós chamamos de tensão elétrica. Se essas duas nuvens se aproximarem de maneira tal, a gente não vai entrar em detalhes a respeito disso, mas o fato é que se elas se aproximarem, pode ocorrer uma transferência de elétrons de uma nuvem para outra. Ou seja, quando dois corpos com diferença de potencial se aproximam, o corpo de maior potencial elétrico ele transfere elétrons para o corpo de menor quantidade de elétrons. Isso é o que os senhores conhecem como relâmpago. Então, esse relâmpago é uma transferência de elétrons da nuvem que tem a maior quantidade de elétrons para a nuvem que tem a menor quantidade de elétrons. Isso nós chamamos de corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai durar enquanto uma nuvem tiver mais elétrons que a outra. Quando as duas tiverem a mesma quantidade de elétrons, a corrente elétrica se encerra. Isso é um fenômeno da natureza bacana para você explicar para os seus amigos aí quando vocês questionarem a respeito do relâmpago, da origem do relâmpago. Conseguimos visualizar então duas grandezas elétricas, a tensão elétrica, que é a diferença de potencial que a gente viu lá entre as nuvens, e a corrente elétrica, que é a transferência de elétrons daquele corpo que tem um maior potencial elétrico para o corpo que tem um menor potencial elétrico. Observação: tensão e corrente ocorrem a partir de efeitos naturais. Então os senhores viram que tudo aquilo ali que eu expliquei para os senhores até aqui são fenômenos da natureza, que a gente pode observar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas para fim de aplicação em circuitos elétricos, essas grandezas devem ser provocadas. O que veremos agora é a forma como se dá origem a uma tensão a partir de efeitos químicos. Então observe que nós temos aqui um eletrodo de cobre, ou seja, um pedaço de cobre, e um pedaço de zinco, um eletrodo de zinco. Esses dois pedaços de metal, que são diferentes, um é zinco, o outro é cobre, eles estão imersos em uma substância chamada eletrólito de ácido sulfúrico diluído, que a gente vai chamar aqui de eletrólito. E esse eletrólito ele provoca no zinco o seguinte efeito: ele faz com que o zinco perca seus elétrons. Observem aí que o zinco está perdendo elétrons. Os elétrons do zinco estão se soltando e estão ficando livres dentro do eletrólito. E no zinco, esse eletrólito ele provoca o efeito contrário. Ele faz com que o zinco atraia esses elétrons que estão soltos aí. Então o zinco ele passa a absorver os elétrons que estão livres dentro da substância líquida que é o eletrólito. Então observem dessa forma que o nosso cobre que perdeu elétrons ficou positivamente carregado e o nosso zinco que ganhou elétrons ficou negativamente carregado. Entre os dois nós temos uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão elétrica, beleza? Esse é o método através do qual se fabricam as pilhas que os senhores conhecem na residência dos senhores, as baterias. Então observem aqui a pilha, ela tem um lado positivo e um lado negativo, ou seja, essa pilha tem uma tensão
aqui o lado positivo da bateria e o lado negativo da bateria, ou seja, essa bateria também tem uma tensão elétrica. Essa tensão foi provocada por efeitos químicos, conforme o exemplo que nós acabamos de apresentar para os senhores aqui. Bom, e o que vai acontecer se eu interligar esse pedaço de zinco ao pedaço de cobre? Eu fiz isso. Observem que eu tenho aqui uma garra jacaré. Estão vendo aqui o meu sinalizador aqui do meu mouse? Essa garra jacaré está fixada no zinco. E através de um condutor elétrico, essa garra jacaré ela está interligada a uma lâmpada. E essa lâmpada está dando continuidade a esse caminho do condutor elétrico através de seu filamento. E do outro lado eu tenho outra garra jacaré que está interligada no cobre. Pessoal, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Como os elétrons são livres na estrutura da matéria, e como o positivo e negativo se atraem, esses elétrons passarão a ser atraídos para o outro lado. Quando esses elétrons passarem pela lâmpada, pelo filamento da lâmpada, eles vão fazer com que a lâmpada se acenda. Quando esses elétrons chegarem aqui do outro lado, novamente eles vão se soltar por efeito do eletrólito, e uma vez se soltando, mais uma vez eles serão absorvidos pelo zinco. Então, os senhores observem que eu vou ter aí o quê? Um círculo, né? Um deslocamento de elétrons do zinco para o cobre, passando pela lâmpada, num círculo que vai durar enquanto existir diferença de potencial entre esse cobre e esse zinco. Então, observem aqui esse circuitozinho que eu estou mostrando para os senhores. Esse circuito, quando ele fechado, o que vai acontecer é que os elétrons atraídos pelo lado positivo da pilha, eles se deslocarão passando pela lâmpada, fazendo com que a lâmpada se acenda, chegando no positivo e mais uma vez retornando para o negativo, e assim vai ficar ocorrendo a corrente elétrica infinitamente enquanto essa pilha tiver tensão elétrica. Então, senhores, tensão elétrica é a diferença de potencial, DDP, o desequilíbrio elétrico ou a força eletromotriz que existe nos bornes de uma fonte geradora ou entre dois pontos quaisquer. O símbolo literal da tensão, ele é a letra V, ou a letra E, ou a letra U. Então, eu posso representar a tensão literalmente através das letras V, E ou U. E a sua unidade de medida é o volt. E essa unidade de medida, ela sempre será representada pela letra V. Bom, a tensão ela também tem um símbolo gráfico, que é esse que os senhores estão vendo aí, que tem uma linha vermelha em horizontal. Essa linha vermelha representa o lado positivo da tensão e uma linhazinha preta um pouco menor na parte de baixo, que representa o negativo da tensão. Então, a tensão ela pode ser representada por um símbolo literal, que são as letras, que eu já mostrei para os senhores, ou por um símbolo gráfico, que é esse símbolo que os senhores estão vendo aí. Então, essa tensão ela sempre vai ter um valor qualquer, tá legal? E eu vou representar essa tensão graficamente ou pela letra V, ou pela letra E, ou pela letra U. E o valor dessa tensão? Suponhamos que seja 10. 10 o quê? 10 volts, que vem representado pela letra V. Resumindo, gerador elétrico é aquele responsável por promover o desequilíbrio elétrico no circuito elétrico. Este possui falta de elétrons em uma extremidade e excesso de elétrons em outra, ou seja, uma diferença de potencial, DDP, entre seus extremos. Este desequilíbrio elétrico, também conhecido como tensão elétrica, provoca o deslocamento dos elétrons, ou seja, corrente elétrica, de um para o outro extremo do material. Então, pessoal, não se esqueçam, a pilha ela é um gerador e nos extremos da pilha nós temos a tensão elétrica. Quando eu fecho o caminho entre o negativo e o positivo, eu faço com que circule uma corrente elétrica. Isso é o que nós chamamos de circuito elétrico. Então, observem aqui o gerador e a corrente elétrica circulando no circuito quando o circuito está fechado. Então, aqui nós temos alguns exemplos de fonte geradora de corrente contínua, que é um assunto que a gente vai abordar mais para frente, corrente contínua, tá legal? Então, está aqui uma pilha e está aqui uma bateria, como a gente já tinha visto anteriormente. Pessoal, se você gostou do nosso vídeo, não se esquece, se inscreve e dá o like lá, valeu? Abraço!